Está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje, olha só quem está presente conosco, Davi Fernandes. Muito bem, Davi, seja muito bem-vindo, se apresente pra galera. Opa, pessoal! Satisfação estar aqui. Meu nome é Davi Fernandes, né? Sou diretor aqui da unidade Corporate da Power BI Experience e é uma satisfação aqui estar na mesa dos incomparáveis, né? Nem que seja remoto, né, Léo? Isso aí. O que dizer desse homem? Muito bem, olha só que a gente vai ter aqui, senta que lá vem história, que a gente tá falando com uma raridade do BI, Tem tanta história aqui que a gente costuma chamar o Davi carinhosamente aqui de um dinossauro do BI, mas é porque realmente tem muita coisa boa pela frente pra gente conversar aí. É isso aí, Davi. Show de bola. Ouvi dizer que são quase 30 anos de BI, é isso mesmo? Pois é, viu? Vou ter que falar a idade aqui, não, né? Pessoal, é bastante tempo mesmo, desde 97, né? São muitos anos aí realmente trabalhando com BI, né? Muitos anos mesmo. Nem chamava BI, Léo, tinha acabado de mudar aí, eu peguei exatamente na transição, né? Onde o pessoal chamava de AIS, né? Executive Information System para Business Intelligence, né? Você sabe eu peguei exatamente nessa época que eu entrei no mercado. Boa parte da nossa audiência aqui não conhecia nem o Windows 98, quando o Davi já conversava sobre análise de dados. Verdade, é verdade, pessoal. Não é um assunto novo, vocês perceberam? Já existe há muito tempo isso. E Davi, mas desde aquela época, então, a gente já falava de análise de dados, de visuais, gráficos. Como é que era esse mundo de BI lá na década de 90, ou vamos lá, década 2000, vai, né? Nos anos 2000, como é que era isso? Exatamente, né? Já se falava muito sobre BI, sobre análise de dados, né? Mas eram em grandes empresas, né? Quando eu entrei, quem tinha acesso a esse tipo de tecnologia eram somente empresas corporativas, né? Então, quando eu entrei, a gente só atendia empresa grande, né? Empresa bem grande. E todos os softwares eram todos americanos, ou eram de fora, né? Vamos dizer assim, né? E com as limitações da época, né? Eu lembro que os primeiros que eu implementei, né? Minha formação é técnica, assim como você fez engenharia, né? Eu também fiz em engenharia, mas comecei com mecatrônica e depois eu mudei para análise de sistemas, né? Então eu entrei como um desenvolvedor mesmo, né? Fui estagiário numa empresa que já trabalhava só com isso e depois fui para consultor júnior, pleno, sênior, fui me desenvolvendo, fazendo projetos, mas era somente para empresas bem grandes na época, viu? Quando ninguém falava fora as grandes empresas de BI, né? Ô Davi, e hoje a gente tem uma sensação que BI é algo um pouco mais difundido, mas ainda assim tem muita gente, né, pequenas e médias empresas que ainda conhecem pouco sobre isso. Como é que era isso em 97? Já tinha uma percepção do que é BI, da importância do BI, da necessidade do BI? Como é que era isso no cenário corporativo? Muito boa essa pergunta, viu, Robinho? O que eu vejo hoje, né, o cenário, hoje eu vejo uma possibilidade muito grande, né, porque o BI, apesar de ser mais difundido, ele é difundido para todos hoje, né? Hoje não é algo restrito a grandes empresas, né? Hoje qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode ter acesso a um BI. Não só um BI, qualquer empresa tem acesso a um CRM, qualquer empresa tem acesso a um RP, né? Então, qualquer empresa tem acesso a conhecimento, né? Você vai no YouTube e você vê conhecimento de administração, de estatística, de qualquer assunto que você quiser. Então, essa foi uma grande mudança, né? Então, apesar de ser mais disseminado, eu vejo que ainda as pessoas ainda têm muitos desafios para conhecer. O que mudou foi a década, né? Então, 3 décadas atrás, todo esse aprendizado que as pessoas estão tendo agora no mercado, em especial de pequenas e médias empresas, estava acontecendo, ou começando a acontecer em empresas grandes, empresas corporativas, entendeu? Então, essa é a mudança, né? Que antigamente
30 anos atrás, o mercado era o quê? Quem olhava para dados ou para tomar decisões por meio da análise de dados eram grandes empresas, por questões tecnológicas, né? Acesso à tecnologia, né? Hoje não, hoje todos têm acesso não só à tecnologia, como a conhecimento, né? É o que nós fazemos, né, Robinho? A gente ensina as pessoas, né? Isso é acesso ao conhecimento, né? Perfeito. E além da tecnologia, né, Davi, ter evoluído muito, hoje tem muito mais concorrência, né? A competitividade hoje está muito maior do que antigamente. Então, é meio que um pré-requisito hoje, uma obrigação, digamos, uma empresa para se dar bem no mercado hoje e sobreviver e ser próspera, né? Apostar em análise de dados, né? Apostar em BI, apostar em dashboards, relatórios, tudo mais, né? O que era antes diferencial, hoje é praticamente obrigatório. Hoje é commodity, sem dúvida nenhuma, né? E hoje o diferencial que eu vejo, Léo, quando a gente fala de análise de dados, é exatamente conhecimento do negócio, né? Então, aprender... Vou dar um exemplo. A pessoa fala, pô, eu sei Excel, né? Excel já não é diferencial. Né? Faculdade, por muito tempo, já não é um diferencial. Falar inglês não é um diferencial, muitas vezes, entendeu? Dependendo do setor que você quer atuar. Então, o diferencial são os conhecimentos auxiliares, né? E aí nós não estamos falando só de negócio. Falar de BI, sim, é negócio. Mas estamos falando dos que nós chamamos de soft skill. Isso daí é um diferencial hoje, né? Então, sempre foi, né? Na verdade. Mas hoje ele é mais importante, inclusive, porque você tem acesso a conhecimento, você tem acesso a conteúdo, você aprende, mas se você não tiver uma postura, se você não estudar sobre outros assuntos que vão além da parte técnica, você não consegue agregar valor para o seu cliente, que é o mais importante de tudo, né? Perfeito. E essa falta de conhecimento das empresas em relação a isso, Davi, você atribui ao quê? Falta de... não tem uma escola de gestão, não vai atrás da importância realmente da estratégia, do tático, nem fica muito no operacional. O que você diria hoje do porquê que hoje o mercado precisa tanto, né, de BI e as empresas ainda assim estão resistentes, né, algumas delas? Eu acho que o principal desafio, né, Léo, é exatamente que as pessoas elas entram num loop, né? Em especial o pequeno e o médio empresário, né? O pequeno e médio empresário, ele tem que apagar um incêndio por dia, Sim. Matar um leão por dia, entendeu? E ele se perde, porque geralmente quem é um empresário? É uma pessoa que ou herdou um negócio ou ele começou um negócio dele do zero, né? Ele conhece bastante sobre aquele assunto que ele atua, né? E ele faz muitas coisas operacionais. E quando você começa a crescer, né? É muito difícil você sair dessa visão operacional. Muito difícil. E aí falta o quê? A pessoa nunca tem tempo. Isso é uma coisa super natural. Cara, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer me atualizar, né? Inclusive a atualização, né? E quando ele se dá conta, Léo, ele olha para o lado e ele fala, nossa, se passaram 5 anos, e 5 anos hoje, Léo, é diferente de 5 anos de 30 anos atrás. Esse é o grande ponto, né? 5 anos no mercado hoje equivale a 20 anos, né? Uma vida, né? Eu vi o podcast do Mausa, né? E, pô, o Mausa, a gente fala tanto dos 23 anos porque a gente se enxerga com a qualidade, né? E eu tive a oportunidade de entrar com 18, 19 anos nesse mercado, né? Então, mas a gente se enxerga nele e fala o seguinte, pô, 23 anos, pô, 20 anos é uma vida já, né? Olha o mouse aí, né? Então, essa é a grande diferença. Então, se o empresário ele não se atualizar, né? E nós não estamos falando só de análise de dados, estamos falando de gestão nesse caso, né? Se ele não pensar em gestão, ele não vai pensar em indicadores. E ele não vai ver o valor nos indicadores. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é ele pensar em gestão. É ele entender que a empresa não é ele, né? A empresa é algo maior do que ele. E algo bem interessante nisso que o Davi colocava aqui sobre a questão da falta de tempo do gestor, é que ele acaba muitas vezes ficando numa impressão de que
se ele perder tempo, digamos, olhando para dados, ele não vai conseguir dar conta de fazer o dia a dia. Então ele sempre fica com essa impressão de que, poxa, eu não estou investindo tempo em olhar esses dados, eu estou, na verdade, perdendo tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. O que daí acaba sendo um grande engano, porque daí ele, muitas vezes nisso, ele perde competitividade justamente por ficar mais tempo olhando só na operação e não pensando em nível mais estratégico, né, Davi? Sem dúvida, Robinho. E, Robinho, a questão do tempo hoje é impressionante como eu tive a oportunidade de viver várias eras, vamos dizer assim, do BI, né? O BI não existia internet, né? Era tudo client-server, os volumes eram menores, né? Porque não tinha internet, a gente não pegava formatos de dados os mais diversos, né? Hoje você tem voz, eu utilizo tudo pelo WhatsApp hoje, né? Gosto de falar muito pelo WhatsApp, do que escrever, vocês sabem disso, né? Então, imagens, né? Emojis e, enfim, um dialeto que existe aí, né? Você escrevendo pelo WhatsApp, isso não existia antes, né? Então, hoje você tem um volume absurdo, você tem uma variedade enorme, né, de dados, e é tudo muito rápido. Então, sem dúvida nenhuma, se a pessoa não se atualizar hoje, se o gestor não se atualizar, ele não vai conseguir crescer, ele perde, né? O mercado hoje é muito mais competitivo, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E, Davi, as empresas estão em diferentes níveis de maturidade, né? A gente fala com várias empresas, e você conversa com empresas todo dia, né? Com dezenas. Sim. A gente consegue definir, assim, quais são os possíveis níveis de maturidade? Tem aquela empresa que não sabe nada ainda de dados, que nem sabe para que serve. Tem aquela empresa grande já, que já trabalha, já tem Power BI, já tem dashboards. Como é que você dividiria esses diferentes níveis de maturidade das empresas em relação à análise de dados? Excelente pergunta, viu, Léo? Porque é impressionante isso, né? A gente sempre costuma fazer um diagnóstico, e nesse diagnóstico a gente identifica qual a maturidade da empresa, né? Então, a gente vê empresas, por exemplo, que já tem o BI implantado lá, né? E já existe uma cultura de dados, principalmente empresas grandes, porque elas não começaram agora, elas começaram nos anos 90, né? Então, nos anos 90, anos 2000, década de 2000, a década passada, né, 2010, e agora. Então, eles estão num nível... eles já têm, por exemplo, geralmente um data warehouse, já tem pessoas que utilizam o BI, não um BI, empresas grandes têm 3, 4 BIs, entendeu? Diferentes, 4 ferramentas diferentes, entendeu? Para áreas diferentes, com objetivos diferentes. E aí sim, essas empresas já estão pensando em análise preditiva, em começar a utilizar a inteligência artificial, eles estão pensando nessa parte de analisar o text mining, por exemplo, né, que eu estava falando de você receber essas informações todas desestruturadas ou não estruturadas para conseguir entender o mercado, né? Porque o mercado hoje é tudo via social, né? Estão falando de Instagram, estão falando de LinkedIn, estão falando de WhatsApp, estão falando de Facebook, né? Então, as pessoas estão em outros canais também, mudaram os canais, né? Então, esse é um nível de empresa, uma empresa que está um nível de maturidade alto. Só que são empresas corporativas, Léo, muito grandes. E qual é o grande ponto da empresa corporativa? Ela tem essa maturidade, mas acreditem, existem áreas que estão com nível de maturidade lá em cima, e existem áreas que continuam fazendo tudo no Excel, entendeu? Então, apesar dessa empresa é tão grande que, apesar de ela ter uma maturidade tecnológica e também da cultura de dados, é tão grande a empresa que existem ilhas de informações, né? E existem muitas pessoas que estão fazendo o seu dia a dia, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, Léo, é a área de recursos humanos, por exemplo. A área de recursos humanos, quando você fala de análise de dados, é a última área que o pessoal olha, entendeu? O pessoal olha sempre para o financeiro, olha para o comercial, porque receita, controle financeiro, né? Que sem dúvida, entendo isso perfeitamente, mas o pessoal esquece das pessoas, entendeu? E nos últimos 10 anos, a gente viu a área de recursos humanos uma revolução lá. Antigamente, a área de recursos humanos analisava o quê? Headcount, turnover, absenteísmo. Hoje em dia, não. Uma empresa corporativa analisa o quê? É o famoso People Analytics, né? Eles analisam o processo de recrutamento, eles analisam o processo de capacitação, eles analisam toda a parte de benefícios, né? Então, não é só folha de pagamento, né?
Então, e tem dados em todas elas, né? Cada uma dessas caixinhas que eu falei, por exemplo, é um processo diferente, né? Processo de recrutamento é uma coisa, processo de capacitação é outra coisa, né? Folha de pagamento é outra coisa e benefício é outra coisa, né? Então, e tudo focando o quê? As pessoas, né? Você realmente reter os melhores talentos, né? E desenvolver eles da melhor forma possível para ser um diferencial competitivo na sua empresa. Então, esse é um nível avançado. Agora, Léo, nível básico. O BI hoje, ele é democrático, qualquer pessoa pode ter, né? Sim. E o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é que tem um nível de maturidade muito baixo ainda, na grande maioria das empresas pequenas e médias, né? Porque as pequenas e médias estão começando a fazer a gestão das empresas deles agora. Então, agora que eles estão pensando a empresa como um negócio de gestão mesmo, entendeu? Onde eu tenho processos comerciais, onde eu tenho processos de compra, onde eu tenho processos, e por isso que a gente vê tantos ERPs, né, em nuvem, tantos CRMs em nuvem, para atender esse mercado. Por isso que cresceu tanto, né? Por isso que cresceu tanto. Então, acho que é e o nível de maturidade é muito baixo nessas empresas, e é nosso trabalho, né, Léo, como formadores de opinião e geradores de conteúdo, é exatamente formar essas pessoas, né? E é isso que é nosso trabalho aqui na Power BI Experience, né? Tanto na Education quanto na Corporate. Sem dúvida. Agora, Davi, você acredita que os desafios dos gestores lá atrás, né, então há 2 décadas atrás, são os mesmos dos gestores de agora? E o que agora está mais em voga quando a gente fala de desafio do gestor, considerando a parte de análise de dados? Teve uma mudança, né, aí nesse meio. Ou seja, os desafios são os mesmos? Não, são maiores hoje, sem dúvida, né? Os desafios são maiores porque, primeiro, é muito mais competitivo, como o Léo comentou, né? As mudanças são muito mais rápidas, né? E quando a gente fala, e o foco é no cliente, né? Por muito tempo as empresas não tinham aquele foco do cliente, porque o cliente não tinha o poder que ele tem hoje, né? O poder que o cliente tem hoje, pensando nas mídias sociais, tudo que você construiu na sua marca, ele pode ir lá e destruir, né? Então, eu tive um exemplo de um cliente, né, Léo, um cliente nosso, né, que ele comentou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, pô, Davi, a gente mede, por exemplo, a telemetria dos caminhões, né? E a telemetria é o quê? Eles identificam realmente como que o motorista está dirigindo, né? Sim. Se ele está acelerando muito, se ele está fazendo uma curva brusca. Então, tem vários indicadores, né, vários dados que você coleta, transforma em indicadores para ver isso. E sabe qual era uma das grandes preocupações do cliente dele? Lógico, é evitar acidente, é evitar roubo de carga, né, desgaste desnecessário do veículo, mas das grandes preocupações era, cara, imagina se causa um acidente, né? Graças a Deus não aconteceu nada com o motorista, mas virou a carga e os caminhões, eles têm um banner da empresa inteira, né, um banner com o logo da empresa. E chega uma pessoa e tira uma foto na estrada e publica lá no Instagram. E viraliza, entendeu? Então, vai falar assim, pô, isso daí deu uma imagem muito negativa para a marca da empresa. Sim. Esse é o poder que hoje existe no cliente. Então, o desafio hoje, Robinho, é muito maior, porque o cliente, ele é empoderado, né? Verdade. Ele é empoderado. E qualquer pessoa com um celular, ele pode tirar uma foto, pode gravar um vídeo e publicar isso. Perfeito. E, Davi, você tá comentando aqui de um caso, né, de um cliente nosso, da unidade corporate. Eu queria que você explicasse para a galera o que é a unidade corporate, porque para quem não conhece, né, a gente tem 2 unidades na empresa, a Education e a Corporate. Aqui que quando vocês veem os cursos online, imersões, a gente está falando da parte de educação. A Corporate é onde o Davi é o nosso diretor de novos negócios, né? E a gente tem uma equipe lá também, né? De especialistas, de vendas. Comente um pouquinho sobre a nossa área Corporate, Davi. Perfeito, Léo. A unidade Corporate, ela tem o objetivo de ajudar as empresas, né? Então, é a nossa unidade B2B, né? Que a gente chama carinhosamente aqui na Power BI Experience. Então, enquanto que
a unidade Education, né, ela é focada em ajudar os profissionais a se desenvolverem na carreira, a gente ajuda as empresas, né, a gerarem resultados por meio da análise de dados, né? Esse é nosso foco aqui. E então a gente vai nas empresas, entende realmente, faz um diagnóstico do nível de maturidade dela, entendeu? Entende o momento dela, e com base no momento dela, a gente apresenta algumas formas de ajudá-los, seja no desenvolvimento de dashboards para a área comercial, para a área financeira, para a área de logística, para a área de compras, enfim, para qualquer área da empresa, né? E para empresas pequenas, médias e grandes também, né? E, Léo, olha como isso está de mãos dadas com a parte educacional também, né? Porque a gente acaba educando, de certa forma, né, os gestores a analisar os dados, a entender indicadores, a entender o comportamento do cliente, que hoje é tão centrado no cliente, né, nessa parte de gestão, mas também a gente é muito focado na parte de educação, a gente ensina ele a utilizar o Power BI da forma adequada, né? Então a gente treina as equipes deles para que eles tenham autonomia, né, para que eles possam criar seus próprios relatórios, fazer suas próprias análises, né? Eu costumo dizer que nosso objetivo não é fazer fazer um dashboard e ir embora, não. A gente quer participar realmente nessa transformação dentro da empresa, né? E a gente consegue isso com a parte educacional também, treinando a equipe deles. Perfeito. Ô, Davi, bem legal que você trouxe aqui 2 grandes cenários que a gente atua na corporate, né? Tanto na dimensão de consultoria, se a gente vai lá e implementa um dashboard em uma ou mais áreas da empresa, geralmente acaba sendo em mais áreas, né? Porque começa numa área e daí o outro diretor já olha e fala, opa, também quero, e aí começa a difundir um pouco mais. E também a nossa dimensão educacional de treinamento ali para os colaboradores. Agora, geralmente quando a gente fala de consultoria de BI, às vezes fica algo um pouco não tão tangível, às vezes na cabeça de um diretor. Tá, na prática, que benefício eu vou ter? Ou seja, o que muda no dia a dia do gestor quando ele passa por um processo de consultoria, porque, ou seja, é muito além do que somente construir um dashboard, o que muda no dia a dia desse diretor depois que a gente vai lá e implementa um projeto de consultoria na área dele? Nossa, essa é a parte que eu costumo dizer, qual é a nossa satisfação, né? A nossa satisfação é exatamente impactar os gestores nessa transformação. Então, o que muda? A primeira coisa que muda para ele é que ele olha a empresa dele de outra forma, porque é uma forma que ele desconhecia até então. Então, vou te dar um exemplo prático, né? As pessoas analisam muito real versus meta, né? Então, o gestor em especial, o gestor quer saber assim, cara, eu bati minha meta de vendas, quem não bateu a minha meta de vendas, né? Em que região, em que cidade, é uma coisa muito clássica que a gente utiliza, né? E muitas pessoas imaginam que o BI, ou associam o BI a uma tela bonitinha, né? O pessoal fala, nossa, então, com o Power BI eu vou ter uma tela bonitinha que vai mostrar para mim onde estão esses problemas. Sim, mas o BI é muito mais do que isso. Então, quando a gente traz análises do tipo, né? A gente olha para ele e fala o seguinte, ó, este vendedor, ele bateu a meta, mas olha quanta oportunidade, olha os clientes A que ele deixou de atender. Entendeu? São clientes que estão com você há mais de 5 anos. Né? São clientes que têm um LTV com você de 5 anos, que eles já gastaram com você muito, entendeu? Que tem uma fidelização alta. E você não descobre isso, porque você só está vendo real versus meta. Então, quando a gente mostra para ele outras análises que estão associadas a quais clientes você está deixando de atender, né? E são clientes muito bons, né? Ou quais produtos você está deixando de oferecer junto com outro produto, ou você conseguir... eu sempre costumo dizer assim, né? Não adianta vender mais, você tem que vender mais e melhor. E vender melhor é você vender melhor para o seu cliente com uma margem boa, né? Que isso vai ter um impacto final lá no financeiro. Então, isso está associado com compras, olha que loucura, porque compras é que faz as compras, né, com os fornecedores para diminuir os custos, que está associado com o financeiro, porque é ele que paga parcelado para o fornecedor, entendeu? Então, você viu como está todo interligado? Então, quando a gente mostra isso por meio dos dashboards, que a gestão está toda interligada, né, e que uma mudança aqui tem um impacto grande lá na ponta,
a cabeça dele muda totalmente. Uhum. Sai do real versus meta, entendeu? Perfeito. Uma mudança aqui vai dar um grande impacto lá na frente, no Muito resultado líquido da empresa, né? São oportunidades até mesmo ocultas, né? Que antes o cara não enxergava, porque não tinha acesso. Exatamente. E às vezes E aí eu falo... a gente encontra problemas que nem sabiam que eram problemas. É isso mesmo. Inclusive, Robinho, você me lembrou de uma coisa, né? A gente fala muito de previsibilidade, né? Quando a gente fala de inteligência de negócio. A gente fala assim, olha, hoje você tem um processo, quando você analisa real versus meta, você tem um processo reativo. Você descobre que não bateu a meta para depois tomar uma ação, né? O ideal, hoje, se você tem a informação disponível para você a qualquer momento e onde você precisar, você consegue fazer projeções e ter o quê? Uma ação proativa. Porque você não espera não bater a meta para você tomar alguma ação. Você faz isso antes, porque você já sabe que você não vai bater a meta no final do mês, se continuar dessa forma. Sim. E aí a inteligência de negócio ganha muita força. E isso na cabeça do gestor é uma mudança grande de gestão, muito grande. Ele olha e fala assim, agora sim eu entendi que esse Power BI, vamos dizer assim, é diferente, né? É isso que vai mudar a minha análise, né? E, na verdade, é a consultoria que faz a diferença, né? Perfeito. Porque são as pessoas, né? Não a ferramenta, exatamente. Exatamente, não é a ferramenta. Inclusive você que é gestor, e o Davi falou agora sobre previsibilidade, a gente liberou um e-book só falando sobre esse tema, com alguns capítulos que a gente aprofunda como que o gestor pode ter mais previsibilidade no negócio. O Matheus vai colocar o link aqui para você poder baixar agora esse e-book, ficou muito legal. E inclusive com muitos dos conceitos, né, Davi, que a gente explora dentro da corporate, que de fato ajudam os negócios a avançarem e terem cada vez mais consciência, vamos dizer assim, dessas oportunidades e desses gaps que você pode solucionar o quanto antes. Fantástico, é isso mesmo, Robinho. Eu quero ter acesso a esse e-book também. Boa. Ô, Davi, eu queria entrar num tópico aqui, numa pergunta, que é relacionada ao o ERP da empresa. Eu vejo muitos gestores, muitas empresas falando, mas o meu ERP já me entrega relatórios. Por que eu vou querer a consultoria de vocês? Por que eu vou querer um Power BI aqui dentro? Como é que você avalia isso, Davi, em relação ao... O ERP consegue realmente entregar a inteligência que uma consultoria como a nossa, ou como qualquer outra, enfim, consultoria do mesmo nível consegue entregar? Eu ouço isso todos os dias também, viu, é? Léo? Todos os dias, né? Independente do ERP, né? Independente, tá? E isso não é uma coisa nova também, né? Então, e vale a pena eu contar essa história, porque para vocês entenderem que não é novo. Vamos pensar na SAP, por exemplo, né? Sim. A SAP é se não a maior, é uma das maiores empresas e mais reconhecidas no mundo quando se fala de ERP, né? E quando se fala de SAP, na tua cabeça, na maioria das vezes, vem apenas grandes empresas, né? Então você fala, e eles trabalham no mercado de pequenas empresas também, pequenas e médias, mas geralmente é em grandes empresas que o pessoal associa o SAP, né? O SAP, por anos, você acha que eles não gostariam de ter um BI junto com o SAP? Ou seja, você implementa o SAP e você já tem os dashboards prontos para cada área de negócio. Olha que sonho, né? E a questão é que o BI é algo muito especializado, né? BI não é a saída que você vê, são os gráficos, são as análises. Mas para você chegar nesses gráficos, nessas análises, existem um tratamento enorme de dados, né? E que envolve muitos conceitos que são realmente conceitos sofisticados, né? Tanto na estruturação, na modelagem, em vários assuntos técnicos, né? Não é uma coisa simples você analisar, em especial numa empresa grande. Então, imaginem só, pessoal, uma Vivo da vida. Quantos registros? A Vivo tem não sei quantos milhões de clientes. Imagina para você fazer um comparativo deste ano com o ano anterior. Quantos bilhões de registros você precisa consolidar só para dar essa informação, tá? Então, não é uma coisa trivial, né? Existem muitos desafios aí. E onde que eu quero chegar com isso? Todos os ERPs, eles gostariam de ter. E todos tentaram. E eles não conseguiram, porque eles perceberam que era muito complexo. Então, o que eles fizeram, Léo? Em 2007, se eu não me engano, em 2007, 2006, 2007, houve um grande movimento de todas as empresas
A SAP comprou a Business Objects, por exemplo, que era, na época era uma das maiores empresas, entendeu, de BI do mundo, né? A IBM comprou a Cognos, né? A Oracle comprou a Hyperion, né? Essas empresas eram as empresas que estavam no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, entendeu? Tableau e Click estavam começando, Power BI nem existia, pessoal, entendeu? Então, o que eles fizeram? A mensagem é o seguinte, essas empresas, ao invés de criar o BI, eles compraram uma empresa para ter o BI. E adivinha, mesmo assim eles não conseguiram entregar o BI para as empresas. Sim. Então, qual é a mensagem? Hoje, quando você vê a TOTUS, Sankey, ou qualquer outro fornecedor de ERP, todos eles vão falar, nossa, eu tenho o BI. Mas o BI tem um conceito muito importante no BI. O BI é algo que chama-se self-service. Então, o BI não é você ter um dashboard pronto, porque o teu negócio ele muda toda hora. E tuas necessidades mudam toda hora. Então, o grande conceito do BI é o seguinte, é o self-service. É você ter um dashboard lindo e maravilhoso, mas você ter autonomia para você ir lá e criar o seu, porque o seu negócio vai pedir mudanças, vai pedir novas análises, novas visões. Esse é o BI, desde antigamente. E por que, Léo, o Power BI é um sucesso? O Power BI, na minha visão, é um sucesso por 2 motivos, né? O primeiro motivo porque ele democratizou. Ele tirou aquela parte que antes eram apenas para grandes empresas e popularizou para as pequenas e médias. Hoje, uma licença de Power BI custa $10. A de $20 tem a plataforma completa. Tem ETL embutido, tem Data Lake, tem Data Mart, tem tudo lá dentro, entendeu? E eu falo isso com um gosto enorme, porque eu por muitos anos fui a pessoa que vendia esse software para grandes empresas que custavam milhares de dólares, entendeu? Então, agora com $20, $10, você consegue ter isso, né? Então, primeira coisa, essa foi uma grande mudança da Microsoft e do Power BI, né? E a segunda mudança é que é self-service de verdade. O Power BI é a solução mais simples do mercado para quem? Não para mim ou para você, Léo, é para o usuário de negócio, para o usuário final, né? Ele realmente pode chegar lá e criar um relatório sem pedir para TI, entendeu? E isso muda todo o jogo. E é isso que as empresas de RP não conseguem fazer, porque é difícil fazer isso. É difícil criar um front-end desse, né? Então, por isso que eu acredito que, apesar de terem muitas tentativas de criar um dashboard engessado e disponível, linkado ao RP, esse dashboard não atende às necessidades das empresas, porque as necessidades são diferentes, são voláteis e mudam no decorrer do tempo, porque os negócios mudam, entendeu? Perfeito, perfeito. E algo bem interessante nisso que o Davi trouxe é que, ao mesmo tempo que a ferramenta democratiza o acesso, surge a necessidade de cada vez mais profissionais com visão estratégica de negócio para poder justamente construir dashboards, construir relatórios que de fato vão atender a necessidade do negócio. Que antes existiam até as duas preocupações, era tanto ter a ferramenta quanto profissionais que conseguissem ter essa visão mais qualificada. E aí hoje, na verdade, já temos um acesso mais facilitado por conta da ferramenta, mas cada vez mais, justamente pelos desafios que o Davi comentava no início das empresas hoje, né, tanto de competitividade quanto velocidade na tomada de decisão, precisa cada vez mais de profissionais estrategicamente treinados para poder usar a ferramenta, ou então contar com a assessoria, né, de uma consultoria para poder ajudar a empresa nisso. Por isso que a gente falava que é muito além do que construir um dashboard. É muito além do que simplesmente mover ali alguns gráficos, porque na verdade o que muda o jogo é justamente essa visão estratégica. Isso aí, isso aí. É isso aí. E algo muito, muito importante mesmo, né, Davi? E que a gente tem o maior orgulho de falar assim com boca cheia, que a gente tem dentro da nossa comunidade de especialistas realmente de negócio, de inteligência, que entendem tanto dos negócios diversos do mundo, né, de várias áreas, como também dos RPs principais do mercado. E é por isso que a gente consegue entregar tão rapidamente, né, uma solução de BI. Temos soluções prontas, por exemplo, para o Proteus, vamos ter também soluções prontas para outros ERPs, né, Sankey, e a gente consegue entregar num prazo bem curto, digamos, né, plug and play, literalmente,
Porque as pessoas que atuam no projeto entendem do negócio, entendem do RP, e isso fica um casamento perfeito, né? Porque negócios mais tecnologia, aí É isso mesmo, viu, Léo? Eu fico tão feliz de participar disso, né? Porque, gente, é muito difícil você encontrar especialistas, né? Assim, de alto nível, né? Realmente com um conhecimento muito bom na parte tecnológica, né? Então, se a gente falar de RPs, cada RP tem uma linguagem diferente, entendeu? Então, você precisa ter um especialista, não é acessar, eu sempre falo assim, você não acessa o banco de dados, você acessa a camada de negócio de cada RP, né? E para isso, você tem que ter um especialista que conhece daquele RP para fazer isso. E a gente tem esses especialistas, né? Dentro da nossa equipe, né? E outra coisa importante é essa parte do negócio, né? Isso é fundamental. E tem um terceiro ponto que eu queria colocar, Léo, que faz que as entregas sejam muito rápidas também, e com qualidade, não é velocidade, mas é assim, entregar a qualidade mesmo, tudo isso que a gente falou de uma forma rápida, é a metodologia, né? Então, existe uma forma de fazer isso acontecer. E isso, pessoal, não está no livro, não está na aula da faculdade, né? Não está. Isso daí a gente aprendeu como. Claro, existem métodos ágeis, existem no mercado vários, né? Serve para qualquer coisa, mas você sempre tem que ficar ajustando ele, para que ele funcione cada vez melhor para o teu negócio. E o nosso negócio é BI. Então, a gente implementa isso e vai melhorando essa metodologia sempre. E hoje a gente tem uma metodologia redondinha, né? Que a gente consegue falar, ó, vou te entregar qualidade, vou te entregar análises fora da caixa, entendeu? Com o número batendo, parece bobo isso que eu estou falando, né? Mas a gente sabe que não, né? Com o número batendo, certo? Em um mês, entendeu? Uma única fonte uma única fonte da verdade, né? Exatamente, né? Então, eu acho que esses 3 fatores é que realmente são um grande diferencial. E nossa equipe, né? Os especialistas, enfim, os mentorados, tudo que a gente trabalha aqui são incríveis mesmo. Caramba, quando a gente fala em um mês, é tão rápido, porque antigamente isso era um negócio... Antigamente não, até hoje, boa parte dos projetos de BI levam muito tempo para poder tanto entender a camada de negócio, como depois fazer as integrações com o ERP, até chegar então na construção do dashboard em si. Então, conseguir fazer isso em 30 dias é realmente dizer praticamente uma solução plug and play, de tão rápido que fica esse processo hoje. E olha quão rápido a empresa consegue ter resultado com isso, né? Isso aí. Porque quanto antes ela conseguir analisar esses dados, mais rapidamente ela consegue ter tomadas de decisão mais estratégica. Então você aí, que possui um RP de mercado, Proteus, SAP, Sankhya, e quer acelerar seus resultados, melhorar sua produtividade e otimizar recursos, Matheus, coloca aqui na tela, por gentileza, o QR Code para a unidade corporate. Aplica ali, preenche o formulário, vai cair aqui pro nosso amigo Davi, e ele vai conversar com você e vai fazer esse diagnóstico. Inclusive, Davi, fala pra galera como é que funciona o nosso processo de diagnóstico, né? Porque, querendo ou não, é um diagnóstico, digamos, gratuito, né? Sem dúvida, é uma sessão estratégica que a gente aplica, né? Claro. O que a gente faz, né? A gente sempre procura entender qual é o momento da empresa. Nisso a gente está falando do nível de maturidade, a gente está entendendo qual é a área de negócio que a gente está atuando, qual o segmento da empresa, entendeu? Realmente, quais são os processos atuais, os desafios atuais que eles estão enfrentando, a gente procura entender isso, né? Para identificar como que a gente pode agregar valor realmente para ele, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu só quero ter minha planilha lá na web, entendeu? Num Power BI bonito. E quando a gente entende o que ele faz, a gente consegue apresentar quais são os ganhos mesmo que a gente consegue trazer para o negócio dele. Então, o diagnóstico não é somente para a gente entender, né? É para a gente entender e linkar isso com soluções que a gente implementou em outras empresas, inclusive, né? Então, essa é a ideia, né? A gente trazer toda essa experiência e ajudar a empresa a atingir a próxima etapa de gestão que ela precisa, né? Muito bem. Ô, Davi, um ponto importante agora. A gente foi lá na empresa, desenvolveu a consultoria, implementou um projeto de BI
E aí, o que acontece se a empresa tiver algum problema depois? Ela entra em desespero? Na verdade, sim, dificilmente ela vai ter ali algum problema. Mas digamos que ela precisou mudar um tipo de análise ou a equipe dela teve alguma dificuldade porque o negócio mudou. O que acontece daí? Como é que a gente ajuda Boa, essas ótima. pessoas? E acontece, viu, Robinho? Essas coisas, isso é vida real, né? É. Eu sempre falo, essa é a vida real. Isso acontece, tá, pessoal? Então, qual é a grande vantagem? A gente treina a tua equipe, a gente entrega, mas também a gente pode acompanhar isso. Entendeu? A gente pode dar suporte para isso, né? A gente pode te ajudar em várias etapas diferentes desse processo. Então, nós temos clientes, por exemplo, Robinho, que eles falam, olha, Davi, eu tenho uma equipe aqui que cuida disso, eu quero que você treine ela. A gente treina, acompanha, né? E depois chega um momento que eles andam sozinhos, né? Claro, se ele precisar da gente de novo, ele pode entrar em contato. Mas nós temos vários clientes que não. Que eles falam, Davi, eu não tenho essa equipe aqui. Tá? Eu não tenho. Eu quero que você cuide de tudo para a gente. Eu quero que vocês não só entreguem os dashboards, mas que vocês façam a governança. Tá? Eu quero que vocês também cuidem da parte de segurança. Né? Eu quero que vocês cuidem da parte do cadastramento dos usuários. Né? Eu quero também que vocês ensinem o nosso usuário a utilizar os dashboards. Né? Então, a gente tem clientes com necessidades diferentes. E a gente pode ajudar esses clientes em níveis diferentes também. Perfeito. Davi, você tocou num ponto aí muito importante, eu queria que você também explorasse um pouco mais, que é a questão da governança. Rapaz, ia puxar agora esse tema. Porque a gente vê muito no mercado esse fato do que o Power BI ele é fácil de usar, né? E a gente vê no mercado muitos relatórios feitos de qualquer modo, né? Jogados na empresa. Relatórios que você publica lá, que você manda por e-mail, enfim, aquela bagunça, né? Que o cara acha que é só trocar o Excel pelo Power BI que vai resolver. Exatamente. Né? E não é assim, né? Na vida real não é assim. Inclusive, a gente participa de projetos que a gente vai ter que arrumar o que uma outra pessoa fez de errado no Power BI, né? Por quê? Porque faltou governança. Porque não teve governança. Pessoal, ó, eu vou falar uma historinha aqui que vocês vão entender, porque todos vocês, pelo menos alguma empresa já passou por isso. O pessoal ouviu falar do Power BI. Ele foi lá no Google, escreveu Power BI e apareceu para você fazer o download lá do Power BI. Você fez o download gratuito, instalou na sua máquina e você assistiu um vídeo. Inclusive, Léo, assistiu um vídeo seu. Sim. Assistiu um vídeo seu e falou assim, nossa senhora, isso aqui é incrível, vou fazer. Ele assiste o vídeo e depois de algumas horas, poucas horas, às vezes no mesmo dia, ele já tem um dashboard, pessoal. Ele já tem um dashboard que acessou o Excel dele e isso é uma coisa mágica. Porque ele não pediu isso para ninguém. Ele fez tudo isso acessando meia dúzia de vídeos no YouTube. Entendeu? E a pessoa fica encantada e apresenta o resultado para quem? Para o gerente. O gerente olha e fala, nossa, que maravilhoso, adorei isso, né? Elogia a pessoa, a iniciativa, tudo isso, né? E o que acontece na prática? Aquele dashboard rapidamente se transforma em 10 dashboards. E a mesma coisa que está acontecendo naquela área, que vamos supor que seja a área comercial, está acontecendo, só que você não sabe disso, mas está acontecendo na área financeira. Isso também está acontecendo na área de recursos humanos. Isso também está acontecendo na área de compras. E adivinha, pessoal, sabe aquela pessoa de TI que cuida dos dados do RP da empresa? Ela não está sabendo de nada, porque são todas iniciativas individuais, né? E chega um momento que existem centenas de relatórios, cada um feito do seu jeito, porque cada um procurou a informação do seu jeito, né? Ou seja, cada um tem um layout diferente, né? Trata os dados de forma diferente, e os dados estão todos onde? Um está na área comercial, outro está na área financeira, outro está na área de logística, por exemplo, né? E aí o que acontece? E aí eles falam que tem BI. Isso não é BI, gente. Esse é o grande ponto, né? BI é você realmente ter aquela informação verdadeira, né? A única fonte que a gente fala, né? Então você precisa ter todas essas regras, todas essas informações em um lugar. Alguém tem que cuidar disso. Alguém tem que saber quem é a pessoa que vai acessar essa informação e qual informação. E é isso que nós chamamos de governança, tá? Isso que nós chamamos de governança. Então, governança é você realmente ter organizar os seus dados, né? Organizar os seus relatórios, organizar as pessoas que vão acessar esses relatórios, né? E colocar regras para ela. E, gente, vocês não têm ideia a quantidade de empresas
que não tem governança. Tem centenas de relatórios em Power BI. Quando a pessoa que fez o relatório vai para outra empresa, sai da empresa, sabe o que acontece com o BI? Morre. Morre. Porque o BI nunca existiu, na verdade. Ele está utilizando o BI como se fosse uma planilha. Davi, uma forma de você avaliar se tem governança ou não tem governança é pedindo ali para olhar os workspaces. Mostra para mim os workspaces aí. Cara, vai ter workspace de tudo que é tipo lá. Se tiver essa bagunça, é um bom sinal que não tem governança na empresa, né? Não tem governança. Ou, Léo, quando a pessoa pega o arquivo do Power BI, né, que é a extensão PBIX, que a gente carinhosamente chama aqui, né? A gente pega o PBIX e fala o seguinte, a pessoa fala, não, eu vou te mandar o PBIX por e-mail. Já era. Entendeu? Ó, o PBIX está na rede, copia lá, duplica ele e cria um novo cálculo lá para você. Então, essas questões de compartilhamento, licenciamento, autorização automática, tudo isso é muito, muito complexo, né? E envolve realmente estudar o cenário do cliente, né, da empresa, para poder traçar a melhor estratégia para isso. Porque tem muitas possibilidades, né? E você publicar, vamos fazer o quê? Vamos separar por área? Não. Vamos separar por regional? Então tem tanta possibilidade que tem que estudar muito bem isso aqui antes de você sair publicando aí à toa, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes as pessoas chamam a gente, eles já têm o Power BI, utilizam há 2, 3 anos, só que tá uma bagunça, gente, né? Tá tudo lento, dados duplicados para tudo que é lugar, entendeu? Sem gestão nenhuma. Perfeito. Então, isso é um ponto extremamente relevante quando a gente fala de um projeto de BI profissional. E é um tópico também que a gente aborda no curso completo. É o único curso do mercado que fala sobre publicação de uma forma profunda, sobre conjunto de dados, fluxo de dados, que ajudam muito na governança. Então, Matheus, coloca na tela aqui a trilha de governança e arquitetura do curso completo e também o QR Code, ó. Porque quem quer ser um analista completo tem que entender disso e pouca gente fala. Quase ninguém fala sobre isso aqui, né? Muitas vezes a gente fala só do design ali, mas a parte de publicação, governança é extremamente importante. Inclusive, é um bloco de trilha avançada do curso isso completo. Isso que eu ia falar, Léo. Robinho, exatamente isso. Não é uma aula, né, Léo? Isso não é uma aula que está lá. É uma trilha, pessoal. Lá tem uma trilha só falando de arquitetura, governança, inclusive, um dos assuntos lá é trabalhar com grandes volumes de dados. Isso. Também. Perfeito. Então, realmente, é um grande diferencial aí dentro do nosso curso aí. Muito bem, Davi. Robinho, o que achou do papo? Que aula. Quantas histórias. Que aula incrível aqui. Davi, na verdade, é uma riqueza muito grande ter visto alguém que passou todas essas décadas e que não deixou... Todas essas décadas tá aí? 3 décadas. Nossa, mas é que olha só, Robinho, eu também o gosto mais de interessante... O mais interessante é que o Davi se atualizou em cada uma delas. Isso é verdade. Ele fala hoje de... Porque às vezes a gente fala de dinossauro, dá aquela impressão que a pessoa se perdeu no tempo, né? Mas não, o Davi, ele fala hoje com a mesma naturalidade... Um dinossauro moderno. Quase um mago, na verdade, do universo de BI. Então, realmente, sim, é uma baita aula de negócios, de BI, naturalmente, e também de profissionalismo, né? Porque você se manter todos esses anos, e o Davi negocia com grandes contas, mas também com empresas de diversos portes aqui, e consegue dialogar em diversas áreas, enfim, inclusive uma satisfação enorme, Davi, ter você no time, trabalhar com você, aprender com você a cada dia. Muito obrigado, Davi. Satisfação minha também, sem dúvida. Estou muito contente em fazer parte aí desse time de incomparáveis. Não são só vocês, né? Eu gosto muito dos incomparáveis mesmo, né? Ver o Mausa, né? Aqui, ver o Anderson, né? Eu vi como se diz, a aula de Power Automate que ele deu, né? O Anderson que é nosso head de treinamento hoje, né? Exatamente. Isso pra gente é uma satisfação enorme, né? Ver esse pessoal junto com a gente. Realmente, isso aí. Eu que agradeço. Tamo junto, Davi. Muito obrigado. Vamos finalizar então com o nosso ritual. Vamos fazer todo mundo por lá? É o seguinte, Davi, eu vou falar aqui, ó, 1, 2, 3, e a gente vai falar pra cima incomparáveis. Beleza? Fechou, vamos lá. 1, 2, 3, pra cima incomparáveis. Aê! Muito bom. Boa, Davi, ficou top. Valeu.